que me faz, sentado frente a vocês, agora, são as perguntas que me foram feitas nos últimos anos, diria que nos últimos 6 anos, desde a compra desse carro até hoje, já se vê o carro concluído, pequenas modificações, algumas do gosto meu e do meu sócio Jorge Bilal, que me acompanhou toda a jornada nessa restauração. Esse carro foi comprado em estado praticamente de putrefação e foi refeito com muita paciência através de algumas etapas da temporada, passando por mãos áreas de entendeiros para reparar folgas e alinhamento, tirar alguma corrosão muito pequena. Era um carro muito bom, foi negligenciado, abandonado por algumas décadas, tendo inclusive recebido mecânicas outras como CHT e AT, nunca tendo chegado ao final nessas fases experimentais de mecânica Volkswagen ou Renault Ford, ou Ford Renault. O carro chegou às nossas mãos, ficou estacionado, adormecendo por talvez 2 anos e meio, até que houve a primeira investida no sentido de tirar algumas corrosões e preparar o habitáculo do motor para a chegada de uma mecânica Gordini. As caixas de roda haviam sido adulteradas, com as torres de amortecedores do CHT e depois do conjunto AT funcionaram. Passada essa fase, ou durante ela também, começamos a buscar componentes de acabamento, frios, para-choques, já namorando a possibilidade da modificação do capô, da adoção dos faróis franceses, todo o tempo de vida do Dauphine, Gordini, 1093 e Ondine na França, a Argentina, que manteve na sua montagem de 62 a 70 os faróis de um diâmetro como os franceses. Começamos a buscar essas coisas. Queríamos o carro com a aparência do francês, por acaso o argentino também tinha, então começamos a buscar faróis, a remontar os para-choques, tarefa difícil hoje. Você encontra muita peça no Brasil em mau estado, algumas exceções, peças recuperáveis, foi o que aconteceu. Temos aí peças francesas, peças argentinas e peças brasileiras recuperáveis. Estamos chegando a um bom resultado, como se vê. Frisos, fizemos restauro de frisos em inox, frisos em alumínio. A Willis descontinuou o inox em 65, passando pelo alumínio. Conseguimos chegar lá. Não foi longa a caminhada de busca de peças, peças com boa origem, que valorizassem o resto do serviço. Bancos que o carro trouxe, bancos muito bons. O carro é de 68. O carro não é aquilo que ele mostra hoje, parecendo primeiras gerações. Em 68 já tinha as lanternas que só o Brasil adotou, as lanternas retangulares, através do Gordini 2, 3 e 4. O francês e o argentino nunca mexeram na parte ótica do carro. Mantiveram sempre as lanternas, desde o lançamento do Dauphine na França, e o grupo ótico também. Nós chegamos a um ponto de termos em casa o suficiente para a montagem cosmética do carro. Foi feito. Depois dessa repassada de alinhamento, carroceria, uma primeira pintura de teste, uma pré-montagem, descartamos algumas possibilidades, algumas ideias de deixar o carro muito europeu e sim deixá-lo com traços dos países que montaram através do mundo, que são França, forte, matriz, Brasil, filial, e Argentina, filial. A nossa matriz modificou um pouquinho o carro, nós então apagamos a lanterna, tiramos a lanterna retangular, os faróis grandes, Cipim, que foram implantados pela Renault apenas na exportação para a América, por norma e cobrança americana. Nós também suprimimos, damos o farol francês. Não se pode ver agora, nessa palestra, mas vamos ver depois na filmagem, o painel foi escolhido, foi o painel argentino, adotado na
última fase de montagem Gordini na Argentina, 67 e 70. Suprimiram o painel francês e adotaram instrumentos circulares, 3, e um volante de madeira de muito bom gosto, muito semelhante ao Nardi italiano, clássico de volante. Esse painel então foi lançado numa versão chamada Renault 850. A Argentina montou o Dauphine, montou o Gordini. O 1093 lá era vendido por componentes, você montava o seu 1093 em diversas visitas à IPA, das casas argentinas que montava lá. Esse painel foi adotado, hoje está no lugar, traz um enorme efeito estético ao carro, confere uma esportividade que, se não houver alguma coisa de potenciamento, fica até meio perdida essa busca por esportividade, mas nós temos nessa nossa montagem um carburador e coletor 1093, que confere um pouquinho mais de potência. Então o motor não tem toda a polenta do 93. Chegamos ao resultado de um carro limpo, uma aparência muito europeia, inclusive as lâmpadas utilizadas são as de código francês do pós-guerra até 72, se me falha a memória. Era cobrada na França a lâmpada amarela. Apenas no continente europeu a França tinha essas lâmpadas. E chegamos, depois de muito esforço, sacrifício, algumas decepções de compra por correspondência, a ter o que se vai ver hoje, que se vê agora, que é uma homenagem à montagem desse carro popular na Europa, que a América recebeu com uma certa má vontade e a América do Sul abraçou. Então esse é o nosso automóvel hoje, que vocês verão em seguida através de detalhes. O painel citado há pouco é um painel encontrado apenas na Argentina. Os modelos brasileiros nunca trouxeram. O nosso painel sempre foi igual ao painel francês e ao Gordini montado também sob licença pela Alfa Romeo na Itália. O argentino, forte vendedor de automóvel na América Latina, vindo abaixo apenas do Brasil, modificou muito pouco, mas deu o toque portenho ao carro. Com esse painel que vocês veem, traz um toque de modernidade ou esportividade, trazendo consulta àqueles que gostam de dirigir, que têm prazer, através de um contagiros, que, se bem utilizado, lhe dá economia, lhe dá controle do motor para uso esportivo, para direção em estrada, boas médias, lhe mostrando realmente o que o motor pode lhe entregar, não só por audição, mas sim por aferição visual. Velocímetro, de forma também diferente daquilo que se encontra com leitura invertida, nós temos a partida do ponteiro pelo lado contrário ao convencional, uma coisa muito interessante, com 2 odômetros para o seu controle de consumo em cidade. Traz também lâmpadas interessantes de controle de instrumental. Nós temos à nossa esquerda as lâmpadas testemunha de pressão de óleo e carga de dínamo. A terceira, que será vista agora pulsando, é a indicação de seta, o sinal de que direção você pretende tomar. Temos uma lâmpada testemunha do farol alto, que pode ser vista dentro do contagiros, acusando o facho alto. A parte toda de controle de luzes fica nesse simpático aparato à nossa esquerda, comandando no primeiro movimento lanterna, o segundo lhe trazendo então o farol baixo, o terceiro naturalmente o farol alto. A buzina, de forma simpática, premindo, ela pode ser acionada e ouvida. Controle da seta, como foi mostrado há pouco, está aqui à direita. O mais do painel é convencional, traz a chave com quase toda a família Renault e quase todo o automóvel conhecido abaixo do volante. Esse painel adicional foi por nós colocado para leitura independente de, embora o carro trouxesse um marcador de independente, um instrumento independente de gasolina, nós temos a temperatura da água
não por lâmpada, e sim por zona graduada e também o combustível. Foram modificados na face para ficarem com a mesma feição, com a mesma apresentação do grupo superior. O mais do painel é como aqueles que são encontrados em todas as montadoras que fizeram o Renault Dauphine Gordini e, não falando do Ondine em 1093, a ele falta apenas aquilo que nós tínhamos aqui no Brasil, que era um segundo porta-luvas apenas para pequenos objetos, cigarros, isqueiro, chaves, o que seja, que ficava à esquerda. Esse carro, não, na Argentina, esse último modelo 850 não trazia. Das primeiras séries, não trazendo, como nós tivemos no Brasil, o retrovisor com o anti-ofuscante e iluminação. A iluminação desse carro ficou mantida como nas primeiras séries, como podemos ver. Nós temos a parte interna, a luz de cortesia do que se chama salão, ao toque premindo um lampejo para consulta, e girando alguns graus ela pode permanecer travada, iluminando todo o ambiente. A mesma coisa temos aqui do lado do motorista, respondendo da mesma forma ao toque e ao giro. Em toda a indústria automotiva, o Renault Dauphine é o único que apresenta esse tipo de solução de iluminação de cabine. Uma coisa genial para a época e até os dias de hoje, muito lembrado. Estamos olhando para a casa de máquinas dos famosos rabo quente, que começaram no Brasil com o 4CV, que todos vocês conhecem. Certamente alguém da família já teve, ou um amigo do seu pai ou do seu avô teve um. Eram carros conhecidos, que iniciaram essa dinastia do Renault motor traseiro. Eles apareceram em 47 na França, foram importados para o Brasil no final da década de 40, em 49 exatamente. Esses motores foram, aqui no Brasil, no princípio, mal vistos, pela temperatura às vezes elevada que chegava, daí o apelido de Renault rabo quente. Esses motores, como qualquer motor, bem mantido, uma boa regulagem no que diz respeito à distribuição, folgas de válvula, radiador mantido corretamente limpo, bomba d'água funcionando corretamente os seus motores, não trazem problema. O projeto foi um projeto feliz na França, a despeito aqui temos um pouco mais de temperatura. Nós tivemos donos de Renault rabo quente felicíssimos e donos não tão felizes anos depois, já com o carro deteriorado e com manutenção não tão cuidada. O Dauphine, o Gordini, todos da família, não falando de Ondine, 1093, todos eles têm 845 centímetros, como esse motor aqui tem. A preparação era variada, sortida, levando a potências em cima de 850 até 63, 64 cavalos, partindo dos 53 do 1093. Esse nosso motor, ele é um motor Gordini, 40 cavalos, tendo recebido apenas coletor de escapamento e admissão, ele é agregado, e um carburador francês do Renault 1093, que conferem, talvez, eu não passei por dinamômetro, aproximadamente 6 cavalos a mais sobre os 40 cavalos de origem. Teríamos então um motor de 46 cavalos, 47, eu poderia até botar a mão no fogo por isso, porque esse cabeçote passou por um tratamento de dutos de admissão e escapamento que conferem sempre mais um pouquinho na sua respiração e alimentação. Trabalhavam e mantive a parte de recarga de bateria e suprimento de energia, o dínamo e não o alternador, ao contrário do que muitos proprietários fazem para atualizar e modernizar seus Gordines. Prefiro a solução original, que soa perfeitamente bem. Traz uma bomba de gasolina que no começo dos Renaults no Brasil traziam uma alavanca de acionamento manual. Você podia ativar após dias de mobilidade do carro para facilitar a partida. Depois foi suprimido esse sistema, essa bomba já não traz.
uma ignição tradicional, com platinado, condensador e bobina, a qual você pode acrescentar um pouquinho mais de voltagem para uma melhor queima. Não temos nada mais que diferencie esse motor, que é um Gordini, para o 1093 externamente, a não ser carburador, coletor e a mangueira. Esses motores poderiam ser levados, no caso de competição, nos Interlagos, a uma potência maior. Poderiam chegar a 77, 78 cavalos, com comandos especiais, válvulas de maior diâmetro, molas de válvula com maior carga, balanceamento apurado, volante, um pouco menos de peso, coletor, escapamento de emissão e carburador maior. Eles poderiam chegar com pistão 63 mm a essa potência. Com a pouca aerodinâmica desse carro, comparado com o Interlagos, com um bom motor 850 dos 1093, poderíamos e chegávamos na ocasião a 163, 165 km reais de final em retas de autódromos ou corridas em estrada, que aconteciam mais na Argentina do que no Brasil. Esse foi um motor muito respeitado por europeus e por muitos brasileiros que certamente ainda têm saudades dele. A Renault introduziu com o Dauphine uma solução que foi muito elogiada, copiada mais tarde por inúmeras montadoras, no que diz respeito ao step. Aquela hora que você tem um pneu furado em viagem, porta-malas cheio, as crianças reclamando, dificuldade de acesso ao dito e bendito pneu de step. Ela criou um sistema de acesso a ele que não atrapalha, não disturba aquilo que você tem no seu compartimento de malas, que é um acesso comandado em uma parte do carro, lhe deixando exposto e acessível com facilidade o pneu de step. Essa solução hoje é encontrada em muitos veículos atuais e certamente foi uma das grandes penadas de sucesso da fabricação desse carro popular na ocasião. Isso traz um conforto muito grande, além de deslocar para a dianteira, para um polo do carro, um pouquinho mais de peso, o que ajuda no seu equilíbrio em certas circunstâncias, situações, aqueles que valorizam uma direção esportiva. Isso foi fantástico no automóvel e até hoje é muito lembrado por aqueles que tiveram o Renault Gordini, Dauphine e os outros da família. Foi mais um gol da Renault na ocasião.